A dupla Fla-Flu, pelo consórcio do Maracanã, ainda acredita que eles são donos de alguma coisa. A gente está falando simplesmente de um absurdo que é normalizado no futebol brasileiro, assim como vários outros absurdos, e que novamente eles se acham donos de um estádio. Que eles não construíram, de um estádio que eles não gastaram um centavo para a construção, de um estádio que eles não foram o maior campeão estadual, o maior campeão regional, de que eles não foram o primeiro campeão nacional, de que eles não foram o primeiro campeão internacional, de que eles não foram absolutamente nada desse estádio. Mas depois de um estádio com dinheiro público ser construído, na época um dos maiores, se não o maior estádio no mundo, que permanece até hoje o maior estádio do Brasil, eles acham que por uma canetada pode ser dele, simplesmente, basicamente, tomando um estádio público para eles. Então, ano passado, o Pedrinho fez um acordo que, na minha visão, foi errado com o BAP, né? Porque, querendo ou não, você fazer acordo com o BAP e com o Mário é a mesma coisa que fazer acordo com o BAP, sozinho. Porque você vai pedir para um e o outro vai acatar o que o outro quiser. O Mário, todo mundo sabe que o Fluminense, nesse caso, está sendo o. Como é que é? Sei lá, secretário do Flamengo, interveniente, alguma coisa assim que eu lembro que estava no processo, eles não são nada, respeitam o que o Mengão falar, o Fluminense obedece. Se o Mengão coloca o pau para fora, o Fluminense mama. Se o Mengão coloca o saco para fora, alguém dá um chute, quebra os dentes do presidente do Fluminense. A gente sabe que é assim que funciona. Recentemente o Flamengo simplesmente pediu pro Fluminense adiar um jogo e os coitadinhos adiaram. Desde então o Fluminense só perdeu esse jogo, inclusive. E é isso, é um time que é o lacaio do Flamengo. Então o Pedrinho teve uma negociação com o BAP para fazer um acordo com eles de jogar 4 partidas, fora os clássicos, no Maracanã por ano. Além disso, nos clássicos a gente ia ter direito à nossa personalização no estádio, ao nosso hino tocando no estádio, que é uma coisa que é comum, por exemplo, vai anunciar a substituição, e o som que toca é uma pequena parte do hino. Colocar estacionamento e bares também para o Vasco, foi essa parte do acordo, até boa, é vantajosa, mas se você só coloca que vai ter 4 jogos, eu acho uma desvantagem para o Vasco. Porque o Eurico Miranda, ele colocou assim na cabeça da torcida de que o Maracanã não é do Vasco, de que São Januário é o único estádio nosso. E isso, na minha visão, é completamente equivocado, né? Porque até a década passada, o Vasco tinha mais jogos no Maracanã do que em São Januário. E olha que São Januário é muito mais antigo do que o Maracanã. Porque, de fato, a gente jogava muito mais no Maracanã. São Januário sempre foi jogos mais curtos, jogos com menos apelo. Por quê? Porque o Maracanã não. Hoje, a torcida do Vasco tem essa visão errada do Maracanã, porque é um estádio que realmente costuma jogar mais o Flamengo, costuma jogar mais o Fluminense, um estádio que nos dá mais raiva, né? Hoje em dia é mais associado a essa dupla, então a torcida não tem uma boa visão. Mas foi palco de 3 dos nossos 4 títulos brasileiros, e um deles só não foi palco porque a gente jogou fora de casa contra o São Paulo, então não foi sequer São Januário. Se fosse em casa, seria no Maraca, e a gente teria 4 de todos os brasileiros. A nossa Liberta, grande parte também foi no Maraca, mas o jogo do título foi fora também. A gente ganhou em São Januário, sim. E a Copa do Brasil também, que a gente ganhou, foi fora de casa, apesar de também ter ganho em São Januário. Ou seja, títulos em São Januário mesmo são muito poucos da nossa história comparado com o Maraca. O Maraca foi onde o Vasco viveu os maiores momentos, disparado. A gente foi o primeiro campeão do Maraca, que foi em 1950, um super campeonato carioca que foi decidido para a torcida poder escolher um lado, e a gente escolheu o setor sul. Então a torcida deveria abraçar mais o Maraca, até porque o momento que o Vasco largou o Maraca, por coincidência ou não, foi um momento que coincidiu com nossos rebaixamentos, com nossa péssima fase, com tudo de ruim que aconteceu no Vasco. Porque time grande tem que jogar em estádio grande, gente. Tem que ter mais público. O São Januário tá lá pra gente jogar quando quiser. E o Maraca também. São Januário a gente construiu, é um motivo de orgulho, tem sim ser que expandir São Januário. Porque hoje, gente, o Vasco tem 200 mil de lucro num jogo São Januário. Isso não deve pagar o salário do goleiro reserva do Vasco. Até quando a gente vai fazer isso? Isso é mal visto. Todos os gringos que vêm para o Brasil hoje vão para o Maraca. Acabam se contaminando com o Fluminense, com o Flamengo, quem estiver lá. Isso que é visto para fora, o Maracanã. Isso traz um respeito fora do Brasil que vocês não têm noção. O Vasco acaba sendo mais esquecido em São Januário, tendo menos lucro em São Januário. Então eu não acho que o Pedro tem que fazer um acordo para 4 jogos. A gente tem que jogar em São Januário quando a gente quiser. Carioca, alguns tipos de jogos, tal, São Januário. Mas te colocaram na cabeça que São Januário é o Caldeirão. Mas o que o Caldeirão impediu de acontecer com o Vasco nos últimos anos? Muitos falam que a gente foi eliminado da Copa do Brasil contra o Corinthians por jogar no Maraca, o que é mentira, porque ano passado, anterior a esse, a gente foi eliminado pelo Galo em São Januário. Então, pelo ABC também de São Januário. Quantas eliminações não tivemos em São Januário, quantos rebaixamentos não tivemos em São Januário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, hoje, a torcida do Vasco canta mais no Maraca do que em São Januário. Muito por causa da divisão da torcida também, mas hoje é um fato. Se no Maraca tem muito mais caldeirão. E você achar que 20 mil dá mais pressão do que 60, 70 vascaínos, você está completamente ensandecido e enlouquecido. O caso do Maracanã foi um caso à parte de que 90% do estádio era gente que pagou muito mais,
tinha mais dinheiro, gente que morava muito longe, não tem costume de ir pro estádio, foi para assistir jogo e não para fazer o Vasco ganhar. Isso vai acontecer em qualquer final que o Vasco for disputar, gente. Seja de São Januário ou não. Porque se vocês acham que esses caras pagaram mais que o sócio, tendo 70 mil lugares, e impedindo os vascaínos que costumam sempre estádio com esse costume, tu imagina que não faria o São Januário com 20 mil. Tu imagina que não faziam. Aí sim que seria pior ainda, era mais com 2 baterias, uma em cada lado. Mas enfim, eu discordo do Pedrinho, porque na minha visão, São Januário e o Maraca devia ser sempre uma coisa do Vasco. Ter desassemelhado a história do Vasco ao Maracanã, uma coisa que eu discordo completamente, nesse acordo, mas previa 4 jogos. E hoje o Vasco foi pedir esses 4 jogos para jogar contra o Vitória. E eles simplesmente negaram. Só que é por isso que eu falo, Pedrinho, você não faça acordos com o diabo. Pedrinho, não faça acordos com quem quer o seu fim. Pedrinho, não faça acordos com o Flamengo, porque nada de bom vai vir nisso. Eles só pensam nele. Você acabou de se comprovar isso com o BAP. O Vasco com a CR7 tinha uma coisa que eu gostava mais do que na gestão Pedrinho. Era jogo de apelo pro Maraca? Era. Vai ser no Maraca. Acabou. É processo neles de pronto. O estádio tá lá. O estádio é do governo. Nós temos esse direito, como os times cariocas têm. E eles não têm o direito de falar que o gramado, porque eles não cuidam desse gramado o ano inteiro. Eles acabaram de decidir, demitir um diretor por falar mal do gramado. Justamente por quê? Porque se manter esse diretor ia acabar com os argumentos dele, de que o Vasco é o problema do gramado. É óbvio que ia acabar. Então eles foram lá e demitiram esse diretor. Que é um completo absurdo. Mas enfim, é um absurdo legalizado pro Flamengo. Todo ano eles promovem um novo absurdo legalizado. E essa foi a situação de que agora foi permitido e o Vasco está no processo. E provavelmente vai ganhar esse processo, e provavelmente o jogo será no Maraca. Mas isso fica comprovado de que não se deve fazer acordo com o inimigo. Se deve. A gente não deve dar nem bom dia para esse tipo de gente como o BAP. Não se deve dar nem bom dia. Que fique uma lição pro Pedrinho. Que essa gente não é amiga, não é parceira, não se faz acordo com o diabo. Que onde o Flamengo tá, o Vasco está no outro lado. Eles estão na Libra, está na União Forte. Eles estão no Maraca de um lado, o Norte, a gente está no Sul. É assim que funciona. Neste acordo, por exemplo, o Vasco vai jogar todos os jogos do setor Norte, sendo que é nosso por direito. E o Fluminense no setor Sul, sou contra. A gente tem que entender as particularidades. E uma particularidade é, o Vasco tem que ser visto por mais gente. O Vasco tem que ser abraçado por mais gente. O turista do Rio de Janeiro, que é a cidade mais turística do Brasil, talvez o Rio de Janeiro seja mais conhecido até que o Brasil por turismo, é o Maraca. Quem vem para ver futebol vai no Maraca. O Vasco tem que estar lá. O Vasco tem que estar disputando o Maraca sempre. Isso está no nosso DNA, isso está na nossa raiz. E muito do euriquismo quis tirar isso da nossa raiz, mas o Maraca está lá. O Vasco tem sim que jogar contra o Vitória no Maraca. E o Vasco tem sim que jogar contra o River Plate no Maraca, porque eles vão colocar 80 mil no Monumental, então a gente tem que colocar 70 mil no Maraca também. E o Vasco tem que jogar jogos de apelo por mim, todos os jogos do Brasileirão a partir de agora seriam lá, em casa. O que adiantou jogar no São Januário, por exemplo, Caldeirão, contra o Mirassol que a gente empatou? Contra o Santos, que a gente acabou de tomar 3x0? Contra o Red Bull, que a gente tomou 3x0? Será que vocês não estão colocando muito na cabeça que é um Caldeirão, mas isso é mais uma coisa que colocaram na sua cabeça, diz que faz toda a diferença? Porque realmente faz, é lindo quando o São Januário canta em uma só voz, mas isso não acontece mais há muito tempo. Para mim, na minha cabeça, desde 2019 está mudando. 22 foi o último suspiro. Não acontece mais, não tem como, com todo respeito. Eu não estou nem pedindo para as organizadas voltar as baterias, que eu entendo que cada uma tem seu momento, mas não tem como um estádio tão pequeno, em só arquibancada, que é uma parte do estádio, ter 3 baterias diferentes. Não vai ter como o estádio todo confrontar isso, não vai ter como o estádio todo cantar em uma só voz, e hoje o melhor momento é do Maraca. O Vasco precisa ser para a torcida. Eu entendo quando a gente tinha times muito fracos, de que times muito fracos precisavam de menos gente, mais gente só apanhando. Mas hoje vem jogadores grandes, vem Coutinho agora, vem um Payet, vem um Souza agora, vão querer jogar para estádios grandes, grandes palcos. Isso que faz histórias famosas, isso que é repercutido no mundo, isso que aumenta a nossa média de público, isso que aumenta o nosso lucro, é isso que tem que ser pensado. Futebol no século XXI. A torcida tem que começar a entender que se for adaptar os mesmos motivos que fizeram o Vasco ficar parado no século XX, que foi o euriquismo, nunca vai crescer. Você já tem que parar com esse pensamento. O Maraca hoje é essencial pro Vasco. O Pedrinho tem que aprender a não fazer negócio com eles. O Vasco não tem que pedir para jogar no Maraca. O Vasco tem que avisar. Iremos jogar esta data. Acabou. E que fica bem de recado pro BAP e pro Mário. O Vasco está avisando que vai jogar contra o Vitória. Então vai jogar. Eu tô falando antes do processo ser feito. Mas o Vasco está avisando. E quando o Vasco avisa, o Vasco faz. A gente vai jogar contra o Vitória lá e não pode parar por aí. Infelizmente, o Pedrinho fez esse acordo, agora são só mais 4 jogos. Mas pelo menos que esses 4 jogos sejam em Copa. Uma quartas de final agora, e quartas de final, e talvez uma semi, e final a gente vê o que a gente consegue fazer. Mas o Maraca tem que ser a nossa casa sempre. Esse é o recado que eu dou para todos. Dito isso, você que está por aí, concorda comigo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário. O que você acha sobre a situação do Maraca? O que você acha sobre esse acordo? Se você prefere jogar no Maraca ou em São Januário, já deixa nos comentários antes de tudo. E se inscreve, rapaziada, que eu tô querendo chegar a 10 mil inscritos. Eu preciso muito de vocês para isso.
Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Kalil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57, promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca. Você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.